Falando de alocação, hoje estou com muito mais caixa do que eu gostaria. E o restante do que está alocado, esses 85% restantes, estão 100% em ações. Divididos, respectivamente, também numa alocação que está longe do que eu considero ideal para o meu gosto, mas por conta de conjunturas de mercado e oportunidades que a gente viu de aporte agora nesse último ano, eu estou num 60%. Voltando para Sim, carteira foco. pessoal, como é que é dividida a sua carteira hoje? A minha E carteira... como ela evoluiu, né, nesse tempo? Legal. Então, de evolução, né? Acho que fui, de novo, o mercado foi testando a minha fé na estratégia e toda vez que eu errava, eu comprovava que eu tinha que seguir essa estratégia, né? Que é muito simples, mas não é simplória, né? Não é fácil de você seguir essa trajetória, porque, de novo, você vai ter várias outras classes de ativos, de outros tipos de investimento que vão parecer... A grama do vizinho é sempre mais verde, né? E é difícil você se manter consistente, né, num mercado como esse, mas basta você se lembrar da equação mais importante que você aprende na escola, que é a de valor futuro, né? Então, o valor futuro, ele depende, é o valor presente ali, mais o N do exponencial ali, que é a única variável exponencial, né, que é o tempo. Uhum. Então, o juro composto, ele ensina muito, é ver a grama crescer, né? É um negócio lento, né? Então, a gente não tá... Quanto mais cedo você perceber que a Bolsa de Valores não é um negócio de você fazer dinheiro para amanhã, mais rápido você vai se conformar de que essa estratégia tem grandes chances de ser vencedora, né? Que é o devagar e sempre, né? Então, a maneira de você ir mais rápido é indo devagar. Então, me conscientizei disso e, cara, sigo muito fielmente a estratégia, né? Falando de alocação, isso vai mudando conforme momentos de mercado, enfim. Mas nem considero reserva de emergência, investimento. Tá lá, tá na renda fixa e tento deixar pelo menos ali uns 6 meses de custo fixo para qualquer eventual emergência, né? Mas falando de alocação, hoje tô com muito mais caixa do que eu gostaria. Uns 15% de caixa na carteira. E o restante do que está alocado, esses 85% restantes, estão 100% em ações, no Brasil. Divididos, respectivamente, também numa alocação que está longe do que eu considero ideal para o meu gosto, né? Eu gosto de manter sempre 80-20, 80% previdenciário, que são as empresas lá boas pagadoras de dividendo, perenidade, enfim, e 20% de oportunidades, que são empresas que talvez estejam passando por um momento mais difícil, um turnaround, ou empresas que ainda vão se tornar grandes pagadoras, têm potencial de se tornarem grandes pagadoras de dividendo no futuro. Gosto de manter o 80-20, mas por conta de conjunturas de mercado e oportunidades que a gente viu de aporte agora nesse último ano, eu tô num 60-40. Tô um pouco desbalanceada nesse sentido, mas não me preocupa muito, porque essa concentração, enfim, ela vai mudando conforme os preços, enfim, conforme o mercado vai dando oportunidade, né? Então, eu costumo rebalancear com novas compras. Dificilmente a gente faz uma grande troca ou, sei lá, a alocação do ativo chegou num limite, aí eu vou vender para comprar outra coisa. É muito raro, muito raro. E essas novas compras vêm do dinheiro gerado pelo negócio que você tem na AGF. Claro, então, entrou dinheiro... de fluxo de salário e dividendos do negócio, né, e dos próprios dividendos dos investimentos. Então, né? assim, provavelmente essa alocação deve ir mais pro lado previdência do que pro lado oportunidade nas próximas... Sim, a tendência é que sim, né? E aí, quando você olha um pouco do que aconteceu com o Ibovespa, né? Apesar da gente estar falando há uns 2 anos que tá barato, o Ibovespa, ele é um índice um pouquinho ingrato de você analisar, né? Porque você tem uma grande concentração ali, Itaú, Petro, Vale, né? E o que andou em 2023? Basicamente, Banco do Brasil e Petro, né? Você tem algumas coisas de energia que também andaram, né? Setor de seguros andou até que relativamente bem. Saneamento aí puxado por Sabesp, né? Mas já tem um peso um pouquinho menor no índice. Então, sobraram algumas coisas ali para aportar de oportunidade, né? Alguns segmentos que ainda vão se beneficiar muito provavelmente com queda de taxa de juros, empresas um pouquinho mais alavancadas, né? Então, uma Cosan, por exemplo, que eu aportei bastante em 2023. Taurus, que sofreu bastante com a conjuntura doméstica, né? Um pouquinho mais desfavorável, não tão pró-armamentista, né? Como era o governo anterior. Então, cara, o mercado vai te dando as oportunidades e você tem que ter a coragem de apertar o botão no momento em que
as coisas estão na sua cara, mas é muito difícil de você enxergar, né? Entendi. Então, esse aumento desse lado de oportunidade é porque... Seria muito mais porque essas teses ainda não se materializaram do que... Ficaram um pouco para trás, vamos dizer assim. Ainda não andaram. Tem um momento que você tem que comprar, né? E aí acontece de vez em quando de dar uma desbalanceada na carteira, mas tô com bastante caixa. Então, a hora que as previdenciárias realizarem aí, o jacaré vai fechar a boca. Muito boa. Sobre estratégia simples, mas não simplória, eu lembrei tem aquela conversa do Buffett com acho que é o Jeff Bezos que pergunta pro Buffett, né? Pô, se a sua estratégia tão boa, né? É tão boa, por que as pessoas não seguem, né? E aí o Buffett fala, né? Ninguém quer ficar rico devagar. Exatamente. Exatamente. E é muito curioso, a gente tá gravando isso porque na semana passada foi ao ar, quer dizer, nessa semana que a gente tá gravando, foi ao ar semana passada um papo com o Frederico von Tobel. Talvez tenha sido o convidado mais velho investor nato. Então quem viu aquele episódio e gostou, já vai ter uma continuidade dessa aula aqui. Aliás, foi bem bacana esse papo.